Uma das maiores dificuldades vividas pela maioria das pessoas no início do seu processo de despertar espiritual é o sentimento de vazio e de solidão. O sentimento de vazio, ele surge porque no início deste processo nós nos damos conta de que tudo aquilo que tinha valor para a gente no passado já não tem mais importância, já não nutre mais a nossa alma. Todos aqueles prazeres e aquelas alegrias efêmeras já não tem mais sentido para a gente, já não nos preenche mais. E por outro lado, no início deste processo, nós ainda não estamos abastecidos daquilo que realmente nutre a nossa alma, que é o amor incondicional e a conexão com a fonte. E o sentimento de solidão, ele surge porque quando nós começamos esse processo, a nossa frequência energética vai mudando. E por uma questão natural de compatibilidade energética, nós acabamos nos afastando de muitas ou até da maioria das pessoas com as quais nós convivíamos no passado. Então, é muito normal, é muito comum que a maioria das pessoas acabem experimentando este período de solidão. Se afastam de amigos, de parceiros, muitas vezes até mesmo da própria família ou de relacionamentos afetivos. Eu costumo comparar esse processo de despertar espiritual com um processo de subida de uma montanha. Quando nós decidimos que nós queremos ver a vida de cima e não mais de baixo aonde nós estávamos, a gente então inicia um processo de subir uma montanha. E quando a gente decide iniciar esse processo de subida, a maioria das pessoas que estão ali embaixo junto com a gente, elas acabam criando empecilhos, acabam tentando dificultar a nossa subida, o nosso processo de subida. Por quê? Porque quando eles veem que nós começamos a subir, é como se um alerta se acendesse dentro deles, de que eles também deveriam iniciar esse processo de subida. Mas para isso, exige uma determinação, uma disposição muito grande. Nós precisamos nos desapegar de muitas coisas, nós precisamos fazer um movimento muito intenso para iniciar esse processo de subida. Então, essas pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, que na verdade é um conforto totalmente ilusório, elas tentam inconscientemente, não é por mal na maioria das vezes, nos boicotar. Porque permanecendo ali embaixo com elas, elas podem continuar naquela vida que elas estavam. Então, devido a essas dificuldades impostas no início do processo, muitas pessoas acabam desistindo exatamente nesse início e acabam nem sequer iniciando o processo de subida. Outras, no entanto, se determinam e, de fato, iniciam a sua jornada de subida, ainda que estejam sozinhas. E para fazer esse processo de subida, para iniciar essa subida, a gente percebe que nós não podemos levar todos aqueles pesos que nós carregávamos junto com a gente, porque se torna quase impossível nós conseguirmos subir uma montanha com uma mochila cheia de lixo nas costas. Lixos relacionados às nossas dores, aos nossos apegos, aos nossos valores materiais. E se nós insistirmos em carregar todo esse peso com a gente, nós não vamos conseguir iniciar esse processo. Então, esse é um dos primeiros exercícios que nós temos que fazer para iniciar essa jornada de subida. Desapegar. Desapegar de tudo aquilo que não tem valor. E nós nos damos conta de que nós não precisamos de praticamente nada
para subir essa montanha, a não ser da nossa própria determinação e da nossa fé. E durante o processo, então, de subida, a gente acaba conhecendo alguns viajantes que também estão tentando subir. E algumas dessas pessoas, porque não querem subir sozinhas, elas acabam se aproximando de nós e pedem para fazer a subida junto com a gente. E ao longo da caminhada, nós vamos ver que algumas dessas pessoas acabam trazendo muitos pesos nas costas. Muitas dessas pessoas não querem desapegar do seu passado e trazem uma mochila pesada demais. E devido a todo esse peso que essas pessoas carregam, a subida vai se tornando lenta, cansativa e por vezes infinitamente difícil. E isso acaba atrasando a nossa própria subida. E muitas vezes nós nos damos conta de que essas pessoas que não querem se livrar dos seus apegos do passado, muitas vezes elas acabam, de forma até inconsciente, dificultando ainda mais o nosso próprio processo de subida. Por quê? Porque elas querem que a gente as auxilie a carregar todos aqueles pesos. E se nós formos parar para carregar o peso de outra pessoa, nós não vamos conseguir continuar nesse processo de subida. Então, mais uma vez, nós vamos ter que trabalhar o desapego, desapegar daquelas pessoas que não condizem, que não estão no mesmo momento em que nós estamos. E quando eu falo de desapegar dessas pessoas, eu não estou dizendo que nós vamos ter que abandonar pai, mãe, filhos, marido, não. Mas nós temos que tomar consciência de que o nosso processo de subida geralmente é solitário. Porque nós nos damos conta de que nós viemos sozinhos a este mundo e sozinhos nós iremos. Então, essas pessoas que acabam dificultando a nossa subida com todo o seu peso que elas não querem liberar do passado, elas acabam nos forçando a fazer uma escolha entre continuar no ritmo delas ou seguir a nossa jornada no nosso próprio ritmo. E mais uma vez, nós vamos então continuar sozinhos no nosso processo. E durante todo esse processo, quanto mais alto nós chegamos nessa montanha, maiores serão os desafios, mais testes nós teremos que nos submeter. E a única coisa que nós precisamos para superar todos esses testes e todos esses desafios é a nossa determinação e a nossa fé. Então, para que a gente consiga superar tudo isso, para que a gente consiga terminar de subir essa montanha e chegar ao cume, nós vamos ter que nos desapegar de todo o lixo do nosso passado. Nós vamos ter que subir, na maioria das vezes, sozinhos, sem cargas, sem mochila, sem apegos, sem muitas vezes aqueles que nós mais amamos que ficaram lá atrás. Mas se nós focarmos, se nós tivermos determinação, força, coragem e obstinação, nós chegaremos ao cume. E quando nós chegarmos ao cume, nós nos daremos conta de que nós estaremos plenamente cheios do amor divino e conectados à fonte criadora. E então nós veremos a vida de um prisma que nós nunca pudemos ver antes. Nós começaremos a ver a vida de cima e poderemos ver todas as belezas que antes nós não víamos porque nós estávamos lá embaixo. E quando esse momento chegar, quando nós chegarmos ao cume dessa montanha, nós vamos ver que valeu a pena todas as dificuldades que nós enfrentamos,
todos os obstáculos que nós superamos, todos os apegos que nós tivemos que deixar para trás, e que toda aquela carga que nós queríamos carregar nas costas, elas não foram necessárias, e que valeu a pena passar por tudo isso para então chegar ao cume da montanha. Eu espero que você, no seu processo de subida dessa montanha, tenha fé, tenha persistência, força e coragem para seguir o seu processo. E lá em cima você vai ver que tudo valeu a pena.